Milhões Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da sexta temporada de Black Mirror, intitulado Lock Henry. E esse vídeo aqui é pra falar dos detalhes, ou seja, vão ter spoilers. Eu quero trazer algumas explicações, inclusive sobre a tecnologia que é utilizada aqui nesse episódio, que eu vi inclusive que vocês comentaram lá no primeiro falando que não tinha tecnologia, mas também sobre essa temática que é bastante interessante. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um vídeo por episódio, então pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente vê nesse segundo episódio, né? A gente vê um casal, né, que é o Davis e a Pia, em que o Davis retorna para sua cidade para gravar um documentário sobre um colecionador de ovos pro curso deles de cinema. Só que ao chegar lá, eles acabam se deparando com uma história do passado de um assassinato que aconteceu nos anos 90 e como isso afetou a cidade, e aí a Pia, ela decide fazer um documentário sobre isso. Só que o que eles não imaginavam é que o assassino estava na própria casa deles, um dos assassinos, né, que eram os pais do Davis. E aí eles fazem um documentário, ele chega a ganhar um BAFTA, e aí a gente abre aqui a discussão sobre esse episódio, o que ele trouxe, e as simbologias e também a tecnologia, né? Vamos falar sobre isso primeiramente, porque assim, como eu tinha comentado, né, lá no meu primeiro vídeo eu vi que teve gente que falou que não tinha tecnologia nesse segundo episódio, mas na realidade, uma das coisas que eu tenho visto ao longo aqui dessa temporada, eu não sei como vão ser os 3 próximos episódios, porque eu tô assistindo o episódio e gravando o vídeo aqui pra vocês, pra sair o quanto antes, mas o fato é que eu tô sentindo que essa sexta temporada de Black Mirror, eles têm trazido tecnologias que aproximam muito da nossa realidade e discute muito mais sobre os comportamentos, como que as pessoas lidam com essas situações. Então a tecnologia aqui, ela vem como a própria internet, e principalmente sobre a discussão dos tempos, como que era visto antigamente o mesmo caso, como que é visto hoje em dia, e é um episódio que ele sempre te traz para passado e presente, seja na história, como eu falei, mas também nos personagens, né? A Pia, por exemplo, ela é altamente uma representação do que a gente tem hoje em dia, né? A gente vê, por exemplo, que ela não come carboidratos, né? Tem até um momento que a mãe do Davis chega a falar que queria fazer um bolo de carne, mas não sabia se ela comia carne. Também a obsessão dela pelo caso de querer falar sobre essa história, e aí acaba trazendo bastante uma crítica de como o audiovisual é visto hoje em dia, mas não só hoje em dia, mas também no passado. Lembra que eu falei que o episódio fica te trazendo para passado e presente a todo momento? Quando a gente tem a história do passado, a gente é situado nessa história do que aconteceu na cidade em 1997, e nessa hora eles falam como que o caso foi reproduzido, como a mídia, né, noticiou isso na época, mas como foi um caso que simplesmente ficou esquecido por causa da morte da Lady Di, né, porque o caso aconteceu em 1997. E o Stuart externaliza, né, falando como que isso afetou a cidade, como uma cidade que era tão bonita, né, não tinha um turismo. E aí ele até chega a comentar que o pai dele, ele tinha 3 bares ali, mas que só tinha sobrado aquele, e como estava vazio, porque simplesmente não tinham clientes lá desde o que aconteceu em 1997. E aí quando a gente traz a história para os tempos atuais, né, a gente vê como eles mostram até mesmo um sensacionalismo em cima do caso, ou como é feita nessas produções audiovisual, porque quando eles acabam levando a história pra produtora ali, né, pra tentar vender pros streamings e tudo mais, ela chega a falar que uma coisa que todos os streamings iam perguntar é que qual que era o gancho aí da história, e eles falam sobre essa pessoalidade ali, porque o pai dele tinha sido baleado supostamente pelo assassino, né, mas na realidade o negócio se torna mais pessoal ainda. Só que eu gosto muito de como funciona a narrativa desse episódio. Primeiro, quando a gente tá nesse contexto do passado, quando o Davis ele vai contar, ele conta quase como se fosse um filme. Eu não sei se vocês repararam, mas no episódio, quando ele começa a contar do jeito dele a história, vem uma tela preta e conta já com essa narrativa do que seria o documentário. Ah, cidadezinha, nananã, 1990 e pouco. E o mesmo acontece, né, quando a gente vê o trailer ali depois do documentário dele. Vem essa tela preta e conta essa história da atualidade. Então
eles fazem esse contraponto narrativo, mas é muito legal também ver como o episódio se referencia dele mesmo ao longo aí dele. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Davis falando com o Stuart sobre a relação deles, né, e ele falando que ele sempre foi um cara do cinema, e ele até chega a falar assim, um dia ele vai ganhar um BAFTA e esquecer de nós ordinários. E é meio que acaba acontecendo, né, quando ele ganha o BAFTA ali, ele acaba desligando na cara do Stuart. Tem um aspecto sobre o psicológico do personagem, que eu já vou falar disso quando chegar no final, mas como eu tava falando, né, quando eles trazem essa crítica entre passado e presente, eles mostram como foi negligenciada essa história no passado, eles também mostram no atual como é trabalhado o sensacionalismo ali da série, né, do documentário. O Davis, inicialmente, ele não queria ter esse envolvimento justamente por causa das coisas que remetiam ao pai dele, antes dele descobrir qualquer coisa, mas a Pia mesmo falou, né, eu vou fazer com você ou sem você. E aí, conforme eles estão produzindo lá, a gente vê até que eles iam simular uma situação, tanto que quando eles ligam a luz negra e veem que tem resíduos, né, de sangue, e aí o Stuart mesmo até fala assim, então a gente não vai precisar usar o suco de tomate. Depois, quando a gente vê a Pia em certo momento vendo, né, a cena lá do documentário, passando as imagens, antes dela ter a descoberta de quem eram os reais assassinos por causa da fita que eles usaram, a gente chega a ouvir também dela falando, vocês podem ir mais pra lá pra fingir que tem mais gente na sala, porque eles estavam fingindo que eles eram legistas, então eles também estavam criando cenas que não eram reais. E só um detalhe, né, é interessante a gente ver, né, que quando eles vão fazer essa gravação dessa cena, ela fala que não consegue gravar, mas é porque estava travado. E a fita, ela estava travada justamente porque os pais, eles usavam aquela fita para filmar. E no momento que ele destrava, né, é por isso que eles têm acesso, eles acabam vendo o material e até gravando um pouco por cima do que seria a parte do episódio da série para ficar disfarçado ali na fita. Então também é um detalhe que é interessante pegar nesse episódio. E aí, para continuar essa discussão de como o passado e presente acaba lidando com esse caso, tanto de lado positivo quanto negativo da situação, é que a gente vê como a internet, né, acaba sendo essa tecnologia, como ela era utilizada de uma forma diferente, né? É interessante porque eles utilizaram o caso em 1997, então era uma época que estava começando a internet, mas aqui para o Brasil, acho que nos Estados Unidos eles já estavam com internet. Então o Stuart mesmo fala que muito do negócio ter ido mal era por causa do TripAdvisor, né, falando que as pessoas, elas simplesmente não iam lá, principalmente depois que o caso ficou conhecido. Mas a gente vê como nos tempos atuais o local acaba se tornando um ponto turístico. O próprio personagem fala sobre isso quando eles falam sobre a garra de Waltonville. E aí é até interessante porque nesse momento o Stuart fala, como que era aquele documentário? Eles colocavam metade de imagem sobre pontos da cidade e aí tinha cachoeira. E quando eles começam a fazer o documentário deles, antes deles terem qualquer descoberta com relação à época, a gente vê eles gravando com um drone, né, várias cenas da cidade. Então tem cenas do campo, né, eles também filmam ali a casa onde aconteceu o crime. Então eles também fazem a reprodução dessa linguagem, né, e é interessante porque o episódio ele te coloca nessa perspectiva de como as pessoas lidam com casos, né, de assassinato de serial killer hoje em dia. Então eles colocam em muita atenção como as pessoas, elas acabam trazendo esses documentários de true crime. E é muito real isso, porque eu não sei se vocês viram, né, as polêmicas que deu por causa do podcast da mulher da casa abandonada, né? Tinha uma galera, inclusive, que tava indo na frente da casa, tirando foto na frente como ponto turístico, justamente como esse episódio ele coloca, alguns indo até com a pomada na cara, porque era algo que a mulher usava, né? Então o episódio ele coloca justamente em lupa esse tipo de comportamento, e a gente até vê isso no momento que o BAFTA tá acontecendo. A gente vê que de fato o documentário ele foi tão popular, né, a ponto, lógico, de ir pro BAFTA, mas o bar ele tava extremamente lotado, ou seja, o turismo da cidade retomou ali, né, por causa também da internet. A gente via a internet lá em 97, como que as pessoas deixaram de ir, e a internet nos tempos atuais, a transformação
daquele ponto turístico, né? Mas não só, por exemplo, quando eles estão ouvindo quem que são os indicados, a gente até vê a reação do Stuart quando tá falando sobre um documentário de pedofilia e ele fica, sabe? Pela representação daquele lugar e não pela marca essencial do que tava ali, né? O episódio ali por diversas vezes traz essa discussão do porquê esse documentário tá sendo feito. E aí eu já vou trazer já o ponto sobre o pai do Stuart, mas eu quero só concluir aqui o raciocínio. E aí quando tem a chamada, né, do documentário de Loch Henry, todo mundo comemora como se fosse um jogo de futebol. E depois tem até um terceiro documentário que é uma referência ao episódio de San Junipero, né, que eles falam sobre a tecnologia utilizada. Então é como se aquela realidade também de San Junipero fosse real aqui nesse episódio que a gente tá assistindo. Inclusive foi um dos episódios mais famosos, né, de Black Mirror. E aí quando a gente vê o bar, a gente vê as pessoas inclusive utilizando a máscara de uma das assassinas, que era a mãe do Davis, né? Então a máscara, né, é como a pomada da cara da mulher da casa abandonada, né? Esse que é o ponto. Então é muito interessante como o episódio ele põe essa crítica aqui. E a grande pergunta também do episódio, a que custo? Aqui ao longo do episódio a gente vê como que o pai do Stuart, ele não soube lidar principalmente com o tempo, tanto da perda ali do turismo, mas também da possível descoberta que ele sabia que os pais do Davis, eles estavam envolvidos. A gente tinha a ex-mulher dele, né, que morreu, que ela era obcecada pelo caso, então ela tinha guardado muitas informações sobre o caso, muito provavelmente eles discutiam, né. É até interessante, né, quando eu falo sobre a crítica do passado, a gente até vê o pai dele falando, a menina era bonita, e a Pia até fala, é comentário sexista, né. É um episódio que traz de como era a fala da época, de como era reproduzido no jornal na época, as coisas, e o episódio sempre coloca aqueles personagens falando sobre honrar a história, sobre contar a verdade e nunca essencialmente a verdade. E aí a gente tem esses dois personagens que um é a mãe do Davis, a assassina, que fala, não, vamos lá contar a verdade, e a gente tem o próprio pai do Stuart, que sabe da verdade e não quer contar, não quer ir adiante. Talvez pelo medo do próprio envolvimento dele, né? Porque ele até chega no momento falando que era mais pela parte sexual e que ele viu que tinha um negócio diferente ali, né? Então não sabemos também o que ele viu ali na época, do que causou esse estranhamento nele. E aí quando ele tenta impedir que esse documentário saia, né, ele chega a falar, a que custo isso? Para ganhar um award e um tapinha nas costas? E é justamente o que a gente vê acontecendo ali com o Davis. Ele ganhando o award, o cara completamente traumatizado, né, pela descoberta que seus pais, que estavam envolvidos de fato no caso, também tem depois um noticiário, né, sobre as novas revelações do caso, e aí eles chegam até a comentar que o pai chegou a matar a família do Ian Nader e depois ele atirou em si mesmo para que não fossem desconfiados. E é interessante, né, porque no final a mãe, ela tinha essa suposta raiva do Ian Nader, falando que por causa do tiro dele, que aí ele teve a doença e morreu por conta da doença. Então foi algo ocasionado por ele mesmo, né? Ele se deu tiro, por causa do ferimento ele teve a doença e faleceu por conta disso. E como eu tinha falado, né, eu acho que ambos os episódios, quando eles colocam a gente para questionar, né, esse comportamento, no primeiro episódio, né, eles trazem a pergunta, e se a série fosse sobre a sua vida, né, quando a jornalista fica perguntando e tá todo mundo estilizando ali a Joanne, mas a série dela ia sair na sexta. E aí quando a gente tem aqui o segundo episódio, é sobre, e se isso acontecesse na sua casa? Você ia querer descobrir sobre esse assassino? É um episódio que ele aproxima muito a gente daquele protagonista, né? E novamente, como esses conteúdos eles são consumidos. Então, a gente vê que é uma temporada, de uma forma geral, que ela acaba trazendo uma temática linear, né, entre os episódios, pelo menos até agora. Vamos ver como são os 3 próximos. E outro ponto que eu não posso deixar de falar também, que lembra que eu falei como o episódio ele se referenciava dele mesmo em vários momentos? Tem um momento que é até interessante, que eles falam sobre, é uma cidade do interior, as coisas acontecem e as pessoas simplesmente não ligavam, né? E é interessante que a morte da Pia foi algo sem querer, ela de fato tropeçou, caiu e morreu ali, e ficou associado de que possivelmente
a mãe, né, do Davis teria feito isso após a descoberta, mas de fato as pessoas que sumiram ali na cidade foram causadas por eles. Eles eram serial killers, né? Em certo momento, quando o Davis e o Stuart estão contando pra Pia a história, eles falam sobre como umas 8 pessoas sumiram lá, e depois, quando revela, né, que a mãe do Davis era uma das assassinas, ela tem a caixinha que era os souvenirs, né, do serial killer. Então a gente vê a borboletinha daquele casal, que é a investigação principal de como o caso ficou conhecido. A menina, ela utilizava a borboletinha ali na blusa, mas a gente vê que também tem outras fotos de outras pessoas, mas também ali, né, tipo, tem um livro, tem um óculos, tem em torno de fato de umas 8 pessoas para mais, e aí a gente vê que na realidade sumiu muito mais gente do que as pessoas realmente repararam. Então também é interessante como o episódio também coloca essa lupa sobre o caso, sobre ser sempre muito mais do que realmente as pessoas imaginam. E por último, mais ou menos importante, outra crítica que o episódio traz também com relação à indústria, né, é quando a gente vê ali a produtora, inclusive, né, no teaser do documentário tá escrito dos mesmos produtores de The Color Years, e aí quando eles estão ali falando sobre o documentário deles, tem esse pôster, né, é legal como o episódio ele traz isso, mas não só sobre isso também, mas sobre a situação dela ali com a atriz, que ela tá falando muito mal da atriz, depois ela tá tipo, ai, eu adoro o seu trabalho, e também, né, como a história ela vai crescendo. Era um documentário e aí eles já estão pensando em fazer sobre um filme, porque agora esse caso é um caso de sucesso de novo, e aí eles vão fazer um negócio já dramatizado, e aí eles estavam precisando de alguém para ser a Pia, né? Então eles mostram também a insensibilidade da indústria, a desumanização com o que aconteceu de fato. É muito mais sobre o entretenimento do que sobre o caso em si. O episódio ele mostra isso aqui. E isso foi também algo muito comentado quando teve o caso do Dahmer. A gente teve ali toda a série do Ryan Murphy, que foi um super sucesso, e principalmente quando se fala de serial killer, falam muito sobre como eles gostavam de ser eternizados e como essas obras, elas também meio que reproduzem isso, só que em tempos diferentes. Então eles ficam te bombardeando com esse conteúdo, fazendo o máximo de dinheiro que conseguem com a tragédia, tanto que tiveram também as polêmicas ali das famílias na época. Eu confesso que eu acho bastante corajoso esses 2 episódios tão similares ao que a Netflix ela tem feito, né, aí nos últimos tempos. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala sobre um episódio que não essencialmente tem uma tecnologia, fala muito mais sobre como as pessoas lidam, faz muito sentido porque o próprio criador de Black Mirror tinha falado que ele não poderia fazer uma nova temporada na época da pandemia, porque a nossa realidade já era muito horrorosa, as coisas que a gente vivia, e muito que se foi questionado na pandemia foi justamente o comportamento das pessoas. Então, para mim faz muito sentido que essa 6ª temporada ela tenha se caminhado para esse pensamento de como as pessoas elas lidam nessas determinadas situações, nessas determinadas produções, e também como as empresas se utilizam, né? É tanto a forma comercial e desumanizada do negócio, quanto a quem consome também. Mas me conta vocês aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Vocês tinham reparado nessas questões? E além disso, vocês repararam em outro aspecto que eu acabei não falando aqui, que o episódio traz? E a pergunta principal do episódio: você ia gostar de saber desse true crime se fosse dentro da sua casa? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!